Alguma vez já passou pela cabeça como uma única frase pode carregar um sistema inteirinho dentro dela? Uma promessa com uma lógica, sabe, tão perfeita que parece até uma lei universal? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso para desvendar a mecânica por trás de uma ideia muito, muito poderosa. A frase que está no centro da nossa análise é essa aqui. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Olhando assim, de primeira, parece simples, né? Mas é justamente nessa simplicidade que mora uma arquitetura de causa e efeito que é quase matemática. O que a gente tem aqui não é só uma afirmação bonita ou um desejo. Não, é um sistema. É quase uma fórmula com uma lógica interna que se sustenta sozinha. E é essa mecânica, essa engenharia por trás da promessa que a gente vai investigar. Ok, para começar, vamos focar no coração da coisa, a promessa central. O segredo, na verdade, está em entender como a própria frase é construída. Se a gente quebrar ela em partes, dá para ver direitinho como as peças dessa lógica se encaixam. E o que a gente percebe logo de cara é a estrutura do pensamento por trás da frase. Não são ideias soltas jogadas ali. Existe uma condição muito clara, uma causa, que leva direto para uma consequência que parece ser inevitável, um efeito. É a pura lógica de ação e reação em funcionamento. Certo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos isolar a primeira parte dessa equação. A ação, ou seja, a causa. O que significa na prática ser misericordioso? O que essa ação realmente envolve? E isso, claro, leva a gente para uma pergunta fundamental. A palavra misericordioso pode até soar meio abstrata, mas, nesse contexto específico, ela define uma coisa bem concreta. O que essa ação quer dizer de verdade? Olha, ser misericordioso, aqui, não é só sobre ter um sentimento. É uma ação, uma escolha deliberada de praticar a compaixão. O termo descreve um grupo de pessoas definido pelo que elas fazem. É quase como se fosse um verbo disfarçado de adjetivo, sabe? Beleza. Agora vamos para a segunda metade da frase. O resultado, o efeito. Se a ação é praticar a misericórdia, qual é a consequência que a frase promete para a gente? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O resultado não é uma recompensa qualquer, aleatória. Alcançar misericórdia é o eco direto da ação de ser misericordioso. A consequência espelha a causa de uma forma perfeita, como um reflexo no espelho. Agora que a gente já analisou a causa e o efeito separados, podemos finalmente juntar as peças. E o que surge não são duas ideias distintas, mas um sistema que se alimenta, o que podemos chamar de ciclo da misericórdia. A dinâmica fica bem clara assim, né? De um lado, a gente tem o ato de misericórdia, que é uma escolha ativa, uma decisão que se toma. Do outro, o estado de misericórdia, que é a consequência direta, o resultado que vem dessa escolha. Um ato leva a um estado. No fim das contas, dá para simplificar essa lógica toda em 2 passos bem diretos. Passo 1, a prática da misericórdia. Passo 2, o alcance da misericórdia. É um fluxo, um caminho que, segundo a frase, é inevitável. Portanto, a grande sacada aqui é essa, o princípio do reflexo. A misericórdia não é algo que se dá para receber outra coisa em troca. A própria misericórdia é o que volta. É um espelho, literalmente. E com esse entendimento todo, vamos olhar para a frase mais uma vez. Agora, cada pedacinho dela parece ter o seu lugar, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Essa é a causa, a ação. Porque eles alcançarão a misericórdia. Esse é o efeito, o reflexo. A mecânica interna da frase fica nítida. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. E se a estrutura aqui não for só faça A para receber B? E se a verdadeira recompensa para praticar a misericórdia for simplesmente a existência de mais misericórdia no mundo? Um ciclo que, uma vez iniciado, se alimenta de si mesmo. Fica aí para a gente pensar.